Dando continuidade ao exemplo, vamos escolher agora o dimensionamento estrutural simples, ou seja, para cargas somente de compressão e tração. Basta então clicar neste botão para começarmos os cálculos. Após identificarmos a obra com nome e data, vamos agora determinar as características da estaca, como diâmetro, tipo, FCK, classe de agressividade e cobrimento. Então, para o exemplo, lembrando que estamos calculando uma estaca para 50 toneladas e diâmetro de 40 centímetros. Então determinamos o diâmetro de 40, o tipo de estaca é uma hélice, FCK 25 MPa, classe de agressividade de acordo com a 6122, vamos adotar como 3, e um cobrimento de 4 centímetros. O próximo passo, então, é determinarmos as forças atuantes e o comprimento. Lembrando que o nosso comprimento no cálculo geotécnico deu 14 metros, mas que por uma questão de segurança, do arrasamento da cabeça da estaca, utilizaríamos 15 metros. A nossa carga normal aplicada de compressão, para o exemplo, é de 50 toneladas, ou seja, 500 kN, e a nossa carga negativa de tração 100 kN, que seria 10 toneladas. Neste caso, neste campo, nós vamos colocar a carga sem majorar, e você vai entender o porquê mais adiante. O próximo passo, então, é a escolha das armaduras e dos coeficientes. Então, para as barras longitudinais, utilizaremos um CA50 com diâmetro em uma lista que vai de 8 milímetros a 25 milímetros. Para este caso, vamos adotar 10 milímetros. E também o diâmetro dos estribos, para o exemplo, 5 milímetros. Temos agora aqui este campo para o preenchimento do gama F para carregamentos. O que seria? Seria o coeficiente que irá majorar os carregamentos. Então, se deixarmos habilitado como norma, ele irá majorar as cargas, as forças por 1,4. Agora, caso você queira inserir algum tipo diferente de coeficiente, basta então clicar em manual e preencher este campo como, por exemplo, 1,5, 1,6 e assim por diante. Basta agora clicarmos em calcular e o programa já vai nos apresentar as verificações quanto ao espaçamento mínimo, o AS de cálculo vezes o AS máximo permitido pela norma, o cobrimento mínimo, o FCK mínimo, que também é muito importante. Então, neste caso, o programa já nos informa que o FCK mínimo, de acordo com a 6122, para esta classe de agressividade e para este tipo de estaca, tem que ser no mínimo 40 MPa. Então, neste caso, teríamos que atualizar com 40 MPa. Pronto, todas as verificações cumpridas. Temos aqui nesse gráfico o comprimento da estaca com 15 metros, o comprimento mínimo que a NBR 6122 exige, nesse caso é 4 metros de profundidade, o comprimento mínimo de cálculo, neste caso deu 3 metros, e o comprimento de tração. Aqui é importante uma ressalva. Como nós habilitamos o nosso programa de cálculo geotécnico para 6 metros de profundidade, ele já fez essa ligação com este programa e por isso ele está
determinando que a profundidade mínima para combater as forças de tração é de 6 metros de profundidade. Temos agora o resultado dos cálculos, desde módulo de elasticidade, a tensão máxima sem armar, os gamas de carregamento, de aço, de concreto, FCD e assim por diante. E aqui temos os resultados das armaduras. O AS de cálculo, como podemos ver, deu um AS de 0,69, baixíssimo, onde o AS mínimo exigido pela 6122 é de 5,03. E temos aqui também o AS referente à força de tração, que aqui está superior aos outros dois. Ele está como 7,24. E aqui temos, né, os comprimentos, mínimo de cálculo, mínimo de acordo com a norma, mínimo de tração e, por fim, a quantidade de barras necessárias para este AS máximo. Então, entre essas três condições, de AS de cálculo, AS mínimo e AS de tração, o programa vai determinar que com barra, de acordo com o diâmetro que escolhemos, dá 10 barras de 10 milímetros. E por fim, os estribos, quantidade por metro e o espaçamento mínimo entre eles. Agora, temos aqui embaixo algumas opções, como consultar sugestão de cargas, de acordo com o tipo de estaca, né? Temos algumas sugestões, consultar o detalhamento das armaduras, gerar PDF da memória de cálculo e, por fim, gerar o PDF do detalhamento.